Quem é empresário no Brasil sabe disso. A gente tem essa história de que o empresário brasileiro é um verdadeiro herói, porque lidar com toda a complexidade que o sistema tributário traz há anos para o empresário é muito complicado. Meu grande amigo André da Bluesoft, esse cara que é o meu amigo rico. Ele fala que eu sou amigo rico dele, mas ele é meu amigo rico. André, obrigado pelo aceite do convite. De fato, é uma honra poder ter você aqui com a gente. Apesar de a promessa que a gente tem é de uma grande simplificação desse modelo tributário, no curto prazo, meus amigos, a gente vai ter mais dificuldade, a gente vai ter um aumento de complexidade, porque a gente vai ter que fazer tudo que a gente já fazia antes e que já era muito difícil, e mais algumas coisas. Então, nesse primeiro momento, as empresas estão muito preocupadas em entender o que eu tenho que fazer diferente a partir do ano que vem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Emendes Podcast. A nossa tônica aqui é bem simples: descomplicamos e aplicamos. E por que fazemos isso? Porque nós queremos sempre trazer um bate-papo descontraído, com muito conteúdo. Precisamos necessariamente também entrar em profundidade técnica. No entanto, o que nós queremos é trazer para você algo 100% aplicável. E para isso, no episódio de hoje, eu tenho a honra de apresentar para vocês o nosso convidado especial, meu grande amigo André da Bluesoft, esse cara que é o meu amigo rico. Ele fala que eu sou amigo rico dele, mas ele é meu amigo rico. André, obrigado pelo aceite do convite. De fato, é uma honra poder ter você aqui com a gente. Foi uma dificuldade aí encontrar o encaixe nas agendas, mas eu acredito que para o público aqui vai valer a pena. E eu gostaria de começar já provocando você para se apresentar, falar um pouco do André, da Bluesoft também, para que possamos começar aqui o nosso bate-papo. Muito bom, Isaac. Um privilégio, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A Emendes, que é um parceiro nosso aí de longa data, a gente se conhece há muito tempo. Fizemos muitos trabalhos interessantes aí junto com os nossos clientes, então estou feliz de estar aqui hoje. Eu sou André Faria, para quem não me conhece ainda, eu sou CEO da Bluesoft. A Bluesoft é o melhor e mais moderno sistema de gestão para varejo de médio e grande porte. A gente começa, Isaac, a nossa trajetória lá no ano 2000, quando a gente percebeu que o futuro dos sistemas de gestão passavam pela internet. Naquela época, o Brasil ainda não tinha essa infraestrutura parruda de telecom que tem hoje, então falar de um sistema corporativo rodando na internet parecia conversa de maluco. E a gente acreditou nisso, apostou, investiu nessa tecnologia. Em 2002, a gente já tinha clientes rodando 100% com sistema de gestão na internet. Desde então, a gente vem desenvolvendo cada vez mais essa tecnologia, sempre com esse compromisso de ser protagonista em tecnologia e inovação. Então esse sempre foi nosso DNA. Quando ninguém estava na internet, a gente era 100% internet. Quando ninguém estava na nuvem, a gente já era 100% nuvem. Então até hoje a gente é 100% cloud, não tem nada instalado on-premises, nada em servidor local. Muito cedo a gente trouxe tecnologias como Business Intelligence, Analytics e agora inteligência artificial. Então desde 2023 a gente tem inteligência artificial generativa já embutida na nossa plataforma, os nossos clientes já estão usando, então enquanto está todo mundo falando de tendência, a gente consegue mostrar isso como realidade, numa tecnologia que já funciona, já gera valor para os nossos clientes, para os nossos usuários, né? Então a gente é apaixonado pelo varejo, a gente nasce no varejo supermercadista. Hoje a gente atende também pet, bazar, cosméticos, alguns outros segmentos do varejo, mas sempre focado no varejo médio e grande. Então hoje, se você é uma rede varejista que fatura acima de 100 milhões de reais por ano, precisa de um sistema de gestão que entende profundamente do seu negócio, no detalhe, que é moderno, feito para médias e grandes, você não vai ter ninguém melhor posicionado do que a Bluesoft
para te ajudar. Muito bom. Isso é muito bacana, pessoal, porque hoje, infelizmente, você vê, né, André, aquele hiato entre o que se fala e o que se faz. E, de fato, aqui, pessoal, o André ele tem um know-how e tudo que o André já nos disse e ainda vai nos trazer aqui nesse episódio, você pode ter certeza que tudo isso está tangibilizado em produto, em entrega, e isso é muito bom. Há um tempo atrás, eu fiz uma análise assim com a Bluesoft, né? E eu cheguei à seguinte conclusão. A Bluesoft parece um pouco com a Imendes, assim, eu não posso falar por você, mas sem querer, eu acredito que a Imendes foi preparada todos esses anos para chegar aqui onde estamos e poder nos posicionar, né, realmente, como você bem disse aqui, olha, somos isso, o nosso posicionamento é esse, porque no decorrer dos últimos anos, nós nos preparamos. E você percebe uma conexão muito direta entre AI e dados, né? E como você foi pelo caminho dos dados há muito tempo atrás, né? Se você depois quiser falar um pouco sobre a Amazon, né? Você foi um dos pioneiros também, né? Em termos de estrutura no Brasil, quando você tomou essa decisão, foi algo totalmente disruptivo. Eu acho que a palavra é essa mesmo. E toda essa disrupção lá atrás e essa trajetória foi construindo algo de forma muito gradual e hoje você consegue ter essa autoridade porque AI sem dados estruturados, sem integridade de dados, fica algo muito, muito vago, né? Exatamente. Acho que a gente foi muito feliz de ter começado como web e de ter feito a migração para a nuvem, para a AWS tão cedo. Nós fizemos isso porque o data center que a gente utilizava naquela época teve um pequeno incêndio, a gente teve uma disponibilidade ali e não foi nada demais, a gente conseguiu resolver rápido, mas isso acendeu na gente uma preocupação de dizer, a gente precisa estar no que tem de melhor do mundo em termos de disponibilidade para os nossos clientes. E naquele momento, a AWS estava muito forte nos Estados Unidos, ainda não tinha presença no Brasil. A gente falou com eles ainda lá em Seattle, dizendo assim, nós queremos ser parceiros e queremos utilizar o que tem de mais inovador, de mais novo, queremos trazer isso para o Brasil. E a gente, quando fez essa migração, como parceiros da AWS, o time da AWS sentou com a gente por dias para a gente redesenhar toda a nossa infraestrutura. Então, a Bluesoft hoje, por exemplo, no RP, utiliza mais de 10 tipos de bancos de dados diferentes, porque tem um banco de dados melhor para cada finalidade. Um é bom para armazenar, por exemplo, os XMLs lá da nota fiscal, o outro para armazenar dados não estruturados, o outro para fazer cache de memória, para a aplicação voar, ser muito rápida, o outro para dados relacionais, o outro só para BI e Analytics. Se a gente tivesse que instalar tudo isso no ambiente local de cada cliente, seria impossível lidar com essa complexidade dentro de cada ambiente. Como a gente era nuvem e o nosso time que cuidava de tudo isso tudo foi possível. Então a gente conseguiu trabalhar com uma riqueza de estruturar dados da maneira mais inteligente possível desde muito cedo. A NRF fala, né, há alguns anos ali do Data is the new oil, né? O dado é o novo petróleo, né? No sentido de que quem tem dados bem estruturados sai na frente, consegue tomar decisões melhores para o futuro, consegue olhar para trás, entender o que aconteceu, onde errou, para consertar. E quando a gente fala de inteligência artificial, seja no conceito mais antigo, quando a gente está olhando para machine learning, quando a gente está olhando para previsibilidade, ou mesmo com AI generativa, que é o que se fala mais hoje em dia, se você não tem dados confiáveis, bem estruturados para trabalhar com AI, não vai conseguir bons resultados. Então, a gente entende mesmo que essa foi uma grande premissa. Quem ainda não fez essa lição de casa vai ter que fazer, vai ter que estruturar seus data lakes, né, ali. Então, você precisa ter dados do seu sistema de gestão, dados financeiros, dados de venda, dados tributários, dados de CRM, as informações sobre os seus clientes. Claro, tudo respeitando o LGPD, privacidade, com todos os cuidados que precisa se ter para lidar bem com as informações. Mas a partir desses dados, que a inteligência artificial vai ser capaz
de entender o que está acontecendo no seu negócio, de responder as suas perguntas mais importantes e, acima de tudo, tomar ações através dos agentes e fazer recomendações para que você consiga melhorar os resultados do seu negócio. Muito bom, muito bom. Que incêndio, hein? Esse incêndio incendiou a Bluesoft, né? Muito Com certeza, foi uma coisa a princípio ruim, mas que a gente conseguiu, né, fazer uma boa limonada com esses limões aí que a vida nos deu. Muito bom. Isso denota competência, né? Essa resiliência que é tão importante para os empresários. E falando sobre resiliência, eu gostaria de trazer um pouco aqui para o nosso ecossistema tributário também. É muito importante conversar com você, né? Porque você é empresário também e atua, é um protagonista da reforma tributária. Então, vamos lá. Reforma tributária é um tema bem complexo. Algumas análises que você faz a nível de internet, você vê que nós temos 2 temas mais pesquisados a nível de internet: inteligência artificial e reforma tributária. Só que, na verdade, esses 2 temas são convergentes porque a reforma tributária também é uma reforma tecnológica, né? E o governo está empratando a reforma tributária com tecnologia. Então, assim, em um mundo onde a inteligência artificial é tão latente como o nosso que estamos vivendo, a reforma tributária se tornou eficaz e precisa, do lado de cá, né, do lado dos empresários, precisamos ter essa mesma ótica. Mas assim, André, eu gostaria que você agora olhasse ali para a câmera e fizesse uma alusão à reforma tributária. Daqui um pouco eu quero entrar um pouco mais nos detalhes, mas seria importante assim pegar a foto da sua percepção. O que você percebe, quais são os pontos de atenção, o que você tem visto no mercado, e fale também como tecnologia, né, como ERP, o que esses 2 temas têm tanto em comum. Muito bom, eu vejo que assim, né, quem é empresário no Brasil sabe disso. A gente tem essa história de que o empresário no brasileiro é um verdadeiro herói, porque lidar com toda a complexidade que o sistema tributário traz há anos para o empresário é muito complicado. Quando a gente olha qualquer índice de produtividade nas empresas e compara diferentes países, o que nós percebemos? O Brasil normalmente não vai bem, fica lá embaixo, lá no final. E um dos grandes ofensores para que a gente não seja mais produtivo como empresas, num cenário de competitividade global, é porque a gente gasta muito tempo, muito recurso, muito dinheiro só para descobrir o quanto é que a gente tem que pagar de impostos, de tributos no Brasil. É muito complexo, é muito difícil. E mesmo quando as empresas fazem de tudo para acertar 100%, às vezes elas erram, dada essa complexidade que existe nos municípios, nos estados, na tributação federal. Por outro lado, tudo isso deu uma resiliência e uma força muito grande para o ambiente tecnológico do Brasil. Quando a gente olha para a qualidade técnica da Receita Federal do Brasil, do governo, todo esse esquema de SPEDs que a gente tem aqui, dos bancos, o sistema bancário brasileiro é um dos mais modernos e tecnológicos do mundo. Então isso trouxe esse lado de resiliência tecnológica muito forte que a gente pode aproveitar. Quando a gente junta essas 2 coisas e pensa, será que dá para simplificar tudo isso de verdade com uma grande reforma tributária? Será que a gente pode parar de gastar tanto tempo fazendo essas atividades no back-office e utilizar essas pessoas que a gente tem nas empresas para servir o core business, ou seja, no supermercado, por exemplo, para atender o nosso cliente final, para poder trabalhar na logística, para poder trabalhar no abastecimento? Será que a gente consegue movimentar esse capital que está sendo usado para tarefas administrativas, para tarefas do negócio final? Então isso parece ser um sonho muito grande e é claro que a reforma tributária, então, vem ganhando força ao longo dos anos. Os empresários querem um modelo mais simples. Só que simplificar isso não está nada fácil, porque qualquer mudança que a gente faça impacta no bolso de quem tem mais crédito, menos crédito, de como calcula a margem, de como calcula preço, de como os órgãos também do governo, né,
apuram e recebem esses tributos todos. Então, é um assunto extremamente difícil de lidar. Não tem como a gente ter ganhos no longo prazo sem termos algumas perdas nesse primeiro momento. Então, eu vejo que, apesar de a promessa que a gente tem de uma grande simplificação desse modelo tributário, no curto prazo, meus amigos, a gente vai ter mais dificuldade, a gente vai ter um aumento de complexidade, porque a gente vai ter que fazer tudo que a gente já fazia antes, que já era muito difícil, e mais algumas coisas. Então, nesse primeiro momento, as empresas estão muito preocupadas em entender o que eu tenho que fazer diferente a partir do ano que vem. As empresas de tecnologia estão investindo onde? Em preparar os sistemas para a reforma tributária. Os treinamentos, os workshops estão sendo feitos pensando da reforma tributária. E isso vai continuar acontecendo ao longo de alguns anos. Então, o foco das empresas vai ficar maior do que já era antes, no primeiro momento, em lidar com todas essas questões da reforma tributária. Vai tomar ainda mais tempo, recurso e energia do que já tomava antes. E se tudo correr bem, lá no final de tudo isso, a gente vai começar a ter uma chance real de ter um sistema tributário mais simples. Então, eu espero realmente que a gente consiga chegar nesse resultado lá na frente. Mas não dá para a gente esperar que esse resultado venha no curto prazo. Ele não virá. No curto prazo, a gente tem que estar preparado para lidar com mais dificuldade, para lidar com mais complexidade, para treinar melhor a nossa equipe, para lidar com os tributos antigos e com os novos ao mesmo tempo. Então, a gente não pode ser ingênuo, não pode ignorar tudo isso. É importante estar ligado, é importante ter as tecnologias certas e contar com os parceiros certos para poder te ajudar a passar por esse momento da maneira mais tranquila possível, para que você possa continuar se concentrando no core business do seu negócio. Muito bom, muito bom. E hoje algo que não pode fazer parte de um empresário é a procrastinação, né? E realmente nós temos visto isso, né? Eu tenho estado em alguns lugares do Brasil e, assim, toda vez que eu faço pesquisas, como, por exemplo, em auditórios, né? Quem aqui já fez projeção da reforma tributária, né? Quem aqui já fez uma simulação mínima para poder testar o que vai acontecer? E, assim, a grande maioria das vezes, ninguém levanta a mão. Entendeu? E nós estamos falando de gestores que, de alguma forma, estão preocupados com a reforma tributária, senão eles não estariam ali, e ainda assim não houve uma movimentação efetiva para fazer esse teste que é tão necessário para ter essa previsibilidade, né? Mas vamos falar um pouco sobre as grandes redes de supermercado, que basicamente a sua carteira de clientes, né? O seu público-alvo. Eu estava analisando, André, uma grande rede de supermercado, né? Uma inclusive que a gente atende, começamos a mapear as regras tributárias. E por mais que a gente venha atendendo aí desde quando a Imendes existe, né, há 17 anos, a Imendes nasceu nesse nicho. Então, temos uma certa experiência, inclusive no sistema tributário atual. Se você pegar 17 anos para trás, tudo que existe hoje foi criado nesse período. Então, assim, a Imendes, a cada passo que o governo deu, nós demos um passo na sequência, criando uma solução, uma regra, etc. Mas nós ficamos assustados porque nós não conhecemos, porque hoje nós atuamos em 60 mil clientes, em todo tipo de cliente que você imaginar. Mas a Imendes não tem nenhum cliente com complexidade simétrica a uma grande rede de supermercado. Então, nesse cliente que nós fizemos essa análise, nós encontramos ali importação, fabricação, distribuição, porque esse cliente tem um CD, temos o varejo, aí tem o e-commerce, né? Tem a venda pela internet, e temos a transformação também dentro dessa grande rede, e sem falar em toda a questão da logística em si, né? Para o RP também é um tipo de cliente muito complexo, né? Tanto é que se uma grande rede de supermercado não utiliza um sistema específico como a Bluesoft, ele tem que ter ali quantos sistemas, né, para poder
conciliar a sua operação dentro de sistemas, né? Porque é muita ponta para você amarrar. E aí, quando nós vamos para a reforma tributária, como você disse, realmente nós vamos dar um passo atrás para depois dar alguns passos à frente que ainda não sabemos. É claro que eu preciso ser honesto aqui, que vai ficar mais simples em relação ao sistema atual. No entanto, não tão simples como gostaríamos ou como as pessoas esperam, né? Então, eu peguei alguns dados aqui para trazer para vocês aqui, até para contribuir. Então, vamos lá. A reforma tributária tem exceções, regras, assim como no sistema tributário atual. Atualmente, nós temos 15 possibilidades de exceções, tá? Então, nós temos 15 anexos na Lei Complementar 214, que vai dizer sobre exceções à alíquota padrão, tá? Porém, dessas 15 exceções, nós temos 5 que estão relacionadas a serviço. Vamos descartar aqui, colocar de lado. Sobraram 10. Das 10 exceções que existem para mercadorias, 5 abrange um supermercado. Eu vou citá-las. O anexo 1, que se refere às isenções, que é a essencialidade, né, cesta básica. O anexo 7º, que reduz 60%, e aqui são alimentos que não são essenciais, mas que também o governo quer de alguma forma estimular o consumo. Temos ainda o anexo 8, que reduz 60% também, para higiene pessoal e limpeza, então mencionei 3. O quarto, que é o anexo 9, reduz também 60%, e aí se você ler lá, você vai ver insumos agropecuários, mas se você explodir ali o anexo 9, você vai ver, por exemplo, rações, estão ali, que abrange um supermercado também. E nós temos o quinto, que é o anexo 15, que também se trata de uma isenção, que são produtos in natura. Aí entra FLV, ovos, entra flores, entra plantas ornamentais que um supermercado vende, etc. Então, tudo isso para dizer que para cada exceção que eu citei, nós temos uma CST, que precisa ser classificada, nós temos um C-Classe TRIB e nós temos uma alíquota para CBS e para IBS. Então, são 6 campos, aí você multiplica por cada exceção. Bom, e aí nós temos também que parametrizar todas essas operações que eu mencionei, porque a reforma tributária usa um termo assim, operação onerosa. As operações onerosas vão gerar o imposto. Isso demanda classificação, porque nós não podemos simplesmente tributar qualquer operação, não pode. Para isso, nós precisamos também entrar no mérito da operação. A reforma tributária estabelece que cada estado, cada município vai poder legislar o seu próprio IBS. Então, nós teremos alíquotas de IBS distintas. Então, vamos imaginar, aqui na cidade de São Paulo, nós podemos ter uma alíquota distinta de Ribeirão Preto, onde a Imendes está. Então, se eu tenho alíquotas padrões distintas, logo, quando eu aplicar a redução de 60%, eu vou chegar em uma outra alíquota, correto? Então, já vou ter ali não só uma alíquota diferente, mas 2, né? Bom, e a reforma tributária também, ela tem um conceito técnico que é a não cumulatividade plena, ou seja, você credita e debita de tudo, que de forma jocosa, a reforma tributária é conhecida como IST, Imposto sobre Tudo, né? Mas concorda que para o cliente ter todo esse controle dos créditos, então vai ter crédito de despesa, vai ter crédito de aluguel, a depender para quem paga, quanto paga, tem umas regrinhas. Tá vendo, gente? Você não precisa de 548 artigos para definir algo simples, né? Exato. Então tem muitas regrinhas. E eu estou tentando trazer aqui
alguns exemplos para vocês aqui, pessoal, por quê? A reforma tributária tem várias faces e muitas vezes nós chegamos para um cliente para poder orientá-lo com boa fé, né, com uma boa intenção, e como nós vendemos um serviço, o cliente fala assim, mas vocês são comprometidos. A reforma tributária vai facilitar a nossa vida. E aí muitos dizem assim, 2026 é teste. Só que eles pegaram essa informação assim solta em algum momento, de algum lugar, só que por mais que nós iremos testar, o que vai acontecer em 2026? Porque eu conecto a essa complexidade. Nós vamos ter ali, já em produção, as regras de validações. Para quem não sabe, nós já temos 6 notas técnicas e cada nota técnica foi evoluindo ali o compliance da reforma tributária, né, que é o sistema validador dos documentos fiscais eletrônicos. Em 2026, o DFE, né, os documentos fiscais eletrônicos, irão passar por esse crivo, por essa arquitetura, né? Vocês sabem que com o governo você não conversa por palavras, você conversa por códigos e alíquotas. Então, para cada exceção dessa, por mais que estaremos em teste, nós teremos que informar o C-Classe TRIB correto. Então, vai ter ali a alíquota teste 0.1, 0.9, mas a maioria não sabe que quando houver redução de 60, nós vamos ter que reduzir a alíquota de 0.1, a alíquota de 0.9. E isso é intencional, porque assim, eu fico sempre olhando o coração da coisa. O que o governo quer com isso, né? Eu fico meio cismado com essas questões. E facilmente nós concluímos que o governo quer mitigar a base de cálculo. Ele quer medir quanto que ele vai arrecadar quando abrir a porteira, até para que ele possa calibrar a alíquota de forma correta. Então, tudo isso implica que as empresas precisarão estar preparadas em 2026 como se estivessem já em 2027. Falei demais, mas era só para trazer esse pano de fundo aqui e voltar com uma pergunta finalmente. Na sua visão, por onde você tem ido, com quem você tem conversado, as grandes redes de supermercado estão nessa mesma página? Elas estão de fato preocupadas com isso? Então, você falou muito bem aí, né? O supermercado é um dos varejos, se não for o varejo mais complexo que a gente tem. Então, tem muita coisa dentro de um supermercado, né? A padaria é uma produção, a gente tem operação logística, distribuição, tantas categorias, tantos SKUs, produtos perecíveis. Então, é uma complexidade muito grande. Isso, naturalmente, já faz com que o supermercadista hoje tenha uma estrutura para lidar com essas questões que muitas vezes está com maior maturidade do que outros segmentos do varejo. Porém, a gente percebe na nossa base de clientes, por exemplo, que a gente tem sim diferentes níveis de maturidade. Então, a gente tem aquelas empresas que estão na crista da onda em relação a todos esses aspectos, estão estudando, estão se preparando, estão fazendo perguntas, e tem aquelas que estão sim deixando para a última hora. O que nós fizemos na Bluesoft para ajudar nisso? Nós pensamos assim, sejamos protagonistas. Então, normalmente os clientes abrem chamado para as empresas de software. Na Bluesoft a gente está abrindo chamado para o cliente, dizendo assim, olha, você precisa se preparar, você precisa migrar para regras fiscais se ainda não migrou. Então, a vasta maioria dos clientes de São Paulo que não usavam regras fiscais, hoje já usam regras fiscais, né? A gente fez vários treinamentos, workshops. Nós tivemos uma sessão de tira dúvidas sobre reforma tributária, por exemplo. Na semana passada, tivemos centenas de usuários conectados numa sessão de tira dúvidas. Então, as pessoas estão preocupadas, estão engajadas. Mas se a gente simplesmente esperar, a gente percebeu que seria o caos, né? Ali, na hora da virada, muita gente seria pega de surpresa, não teria feito algumas das ações necessárias para estar preparado. Então, a gente percebe que hoje tem aqueles que são muito protagonistas, mesmo que a gente não fizesse nada, não incentivasse, eles teriam se preparado. A média está ali no meio termo, então a gente precisa dar aquele empurrãozinho,
a gente precisa chamar para conversar, a gente precisa fazer o webinar, a gente precisa fazer o workshop, fazer treinamento, né? E tem aqueles que mesmo com tudo isso, a gente ainda está com muita dificuldade de fazer eles perceberem a urgência, né, de se atentar mais. Isso nós estamos falando para o que você acabou de dizer. Nós estamos falando para esse teste que está valendo já, né, no ano que vem. Mas fora isso, tem toda uma outra pauta que é importante, que é entender como que isso vai afetar meu fluxo de caixa. Eu vou pagar mais ou menos imposto? A minha carga tributária vai aumentar ou vai diminuir? Eu vou repassar isso no preço? Como é que vai ser? Então, tem muita gente que não está nem olhando para esse tipo de coisa ainda, né? Como é que vai ser essa história do split payment, por exemplo, né? Poxa, eu estava acostumado a acumular créditos e débitos, no final do mês eu apuro ali e pago. Agora vendi, paguei, vendi, paguei, vendi, paguei. O que acontece com o meu capital de giro? Vou ter que aportar? Vai ter que ser maior? Vou conseguir manter igual? Então, são perguntas importantes. Nem todas as respostas a gente tem também. Tem bastante coisa que está incerta e que a gente vai descobrindo no caminho. Mas as empresas mais maduras já começam a se fazer essas perguntas e buscar as respostas. E mesmo que a coisa é dinâmica e vai mudando, ela vai estando sempre mais preparada para tomar as melhores decisões, considerar isso no planejamento estratégico e com isso sai na frente, né, Isaac? Muito bom. Eu mencionei agora há pouco, assim, sem querer, né? Você usou outro termo, né? Nós fomos felizes em ir por esse caminho. E, de fato, hoje, para nós, assim, é muito claro. A percepção que eu tenho é que a Imendes foi preparada durante 17 anos para esse momento. Porque hoje, pelo fato da Imendes ter o Big Data que possui, né, hoje, para você ter uma ideia, nós já passamos de 70 milhões de SKUs. E quando nós vamos desdobrando todos os impostos, atividades, estados, operações, regimes tributários e por aí vai, nós temos algumas centenas de bilhões de regras tributárias. Então, hoje, sem dados, você não consegue ter a assertividade econômica, como você mencionou. E eu percebi, André, que as empresas possuem duas dores. A primeira é poder pagar somente o imposto que deve. É algo primário, mas que, infelizmente, a maioria das empresas acabam pagando impostos a mais. A segunda dor é você considerar esse imposto pago de forma devida, mas ele precisa ser considerado de forma devida no comercial. A Constituição tem um artigo que vai dizer assim, que o ônus do imposto quem assume é o consumidor. Isso é um tanto quanto demagogo, porque hoje os empresários não têm ferramentas, processos, pessoas que consigam assim contextualizar o imposto real time no preço, né? Até por uma questão de cultura. Mas a reforma tributária vai trazer isso em um nível absurdo de exigência. Então, nós temos que nos preparar tecnicamente, preparar as empresas, mas agora com split payment, com essa correlação de fluxo de caixa e competência, né? O regime atual dos impostos sobre o consumo é um regime de competência. Agora, nós estamos indo para um outro lado de uma apuração. Então, nós não vamos poder mais ter uma gestão em uma grande rede de supermercado totalmente alheia ao que está acontecendo no âmbito financeiro da empresa. Então, você vê que uma coisa agora está sendo atrelada à outra. Então, André, eu acredito assim que, como você trouxe, nós precisamos evangelizar os empresários para que eles possam conceber a reforma tributária como ela é, né? Porque a reforma tributária pode trazer oportunidades para algumas empresas e pode trazer riscos para outras empresas, né? O que vai definir como essas empresas estarão do outro lado é como elas irão se preparar agora. Então, até falando um pouco aqui também para os seus clientes, vamos tentar falar de uma cronologia, né? Quais seriam, assim, idealmente, os
os próximos passos. Um cliente que usa BlueSoft, por exemplo, como que ele deve fazer de forma bem prática para se preparar para a reforma tributária, né? Tem um setor específico que ele deve entrar em contato, ou é um treinamento, é uma licença? Se você puder até aproveitar esse momento para evangelizar o seu principal público, que são os seus clientes. Muito bom. Bom, você que é cliente da BlueSoft, na questão de compliance com a reforma tributária, a gente fez todo o trabalho necessário ali para preparar o RP, preparar a plataforma, tanto na questão do cálculo dos impostos, na questão cadastral também, na questão de apuração, que são 3 grandes pilares aí que a gente está olhando. Claro, tem toda a complexidade também da troca de documentos com o governo, que tem adaptações, modelo de nota fiscal e tudo mais. E tem algumas coisas que ainda estão amadurecendo e acontecendo agora. Então, por exemplo, a gente tem a nota fiscal de serviços eletrônica, que é um sonho, né? Que a gente pudesse ter um modelo único, um layout único, que emitisse nota fiscal para qualquer município do Brasil, né? Para quem não sabe, cada município pode ter o seu padrão hoje. Então, é uma loucura. Tem município que tem município que não tem município que você consegue emitir, mas não consegue consultar as notas de serviço que você tomou. Então, tudo isso tende a melhorar e isso a gente está desenvolvendo agora. Tem muita informação que o governo está soltando também e a gente recebe muito rápido e já se adapta. Então, toda essa questão de estar com os sistemas preparados, a gente está cuidando. Não precisa contratar nada novo, nada diferente, absolutamente tudo isso está incluso naquilo que todos os nossos clientes já contratam de nós. Então, podem ficar tranquilos. O que você precisa se preocupar em fazer? Então, primeiro, já estou usando a sistemática de regras fiscais? Precisa estar, porque são nas regras fiscais que você vai conseguir cadastrar os tributos da forma correta para estar pronto para a reforma, né? André, mas é tanta informação, é tanta coisa, é tanto produto, é tanto item... Eu já estou aqui com muito trabalho, como é que eu vou fazer para revisar tudo isso? Aí a gente tem os nossos parceiros aqui da Ementes que conseguem ajudar em tudo isso pelos bilhões de pontos de dados aí que o Isaac citou. Então, recomendo que você conheça o trabalho da Ementes, porque pode te ajudar nisso. Você vai precisar cadastrar as informações da reforma no sistema para que tudo funcione bem ali a partir de janeiro. Então, em janeiro, ali na data correta, a gente faz a virada e você começa a utilizar já em produção essas informações novas em todos os arquivos trocados com o governo, o sistema começa a calcular, contabilizar e tudo mais. Quem tem ambiente de homologação, e eu recomendo para todo mundo, se não tem ambiente de homologação, contrate um ambiente de homologação, porque o ambiente de homologação é um ambiente que você tem igualzinho ao de produção, mas que os seus usuários conseguem treinar, fazer lançamento, testar, mudar cadastro, sem ter impacto no ambiente produtivo. E aí, inclusive, lá no ambiente de homologação, você também já pode testar como é que fica a nota fiscal emitida também no ambiente de homologação da própria Cefaz, que já está disponível, para ver esses documentos serem emitidos, ganhar segurança, fazer seus testes e ter cada vez mais conforto para no dia da virada você já passou por tudo isso, já entendeu como funciona, a sua equipe já está treinada e está tudo perfeito para você começar. Dá uma olhadinha no chamado que a nossa equipe de suporte abriu sobre reforma tributária para a sua empresa. Lá a gente está colocando todas as informações, quando tem data de treinamento, quando tem sessão de tirar dúvidas, webinários. Procura estar envolvido e participar de tudo isso que vai facilitar essa sua jornada junto com a gente. Muito bom, muito bom. Nós contamos um pouco da história, da nossa história aqui, né? Nós estamos aí nessa parceria há um pouco mais de 10 anos, que a Inmendes, a nível técnico, sistêmico, né? O nosso time de desenvolvimento conhece toda essa arquitetura da BlueSoft. Isso para nós hoje é um triunfo muito grande, né? E nós sabemos que também, assim como você ter ido para a nuvem, Amazon, AI desde logo cedo, etc., trouxe privilégios e benefícios, mas também a questão das APIs, né? Lendo um pouco também sobre algumas matérias que você mesmo escreveu, isso para você foi algo assim
é decisivo. Então, assim, fala um pouco sobre esse processo de integração que você hoje tem de forma muito sofisticada, né, em termos de framework, etc. E o que isso hoje tem a ver com o momento que nós vivemos. Muito bom. Eu comecei a me envolver muito cedo também, Isaac, com o ecossistema de startups no Brasil. Na UOL, que é uma das principais aceleradoras aqui do país, a gente já investiu em mais de 100 startups, né? Algumas tiveram muito sucesso. E eu percebia como mentor dessas startups a dificuldade que era quando eles precisavam integrar com o ERP. E o ERP é um dos principais sistemas das empresas onde estão grande parte das informações, tudo que tem para pagar, para receber, o estoque, os clientes, os produtos. Então é muito comum que qualquer outro sistema, qualquer outra tecnologia precise estar integrada no ERP. E eu senti a dor deles, a dificuldade que era estar integrado num ERP. Então muito cedo a gente começou a pensar nisso como uma oportunidade. Já que todo mundo está criando uma barreira para que essas startups integrem, e se a gente fizer o contrário e a gente simplificar, facilitar, convidar essas startups e criar um grande ecossistema de soluções em torno da Bluesoft para melhorar ainda mais o serviço que a gente presta para os clientes. Então, a gente percebeu que criar APIs, que é uma tecnologia que permite uma integração segura entre os sistemas, que dê um nível de total controle para você, cliente, determinar quem são os seus parceiros além da Bluesoft de tecnologia, quais são os dados que você permite que eles tenham acesso, quais são as funções que, inclusive, ele pode utilizar que modificam dados dentro do sistema. Então, com isso, a gente criou uma maneira totalmente segura, granular e que coloca esse poder de fazer parcerias na mão do nosso cliente. E as startups adoraram isso, então a gente começou a ter cada vez mais parceiros tecnológicos integrados no ERP. Eu brinco que para cada telinha do ERP, tem uma startup que nasceu com a missão de resolver só o que aquela tela resolve. Então, por exemplo, nós temos impressão de cartaz e etiqueta, sim, mas tem startups que só fazem isso. Ela tem a obrigação de fazer melhor do que a gente, porque a gente resolve muitos problemas, ela só faz etiqueta. Tem outra startup que só trabalha com pricing, por exemplo, outra que só trabalha com previsão de demanda, assim como a Imendes trabalha só com classificação fiscal, trabalha só no tributário. Então é muito importante essa riqueza. E com essas APIs, com essa tecnologia, a gente permite que os sistemas se conversem. Então é possível, por exemplo, que toda essa inteligência de bilhões de pontos de dados da Imendes seja usada de maneira estruturada para atualizar as informações tributárias dentro do RP da Bluesoft, de maneira que quando a Imendes faz um contrato com um cliente nosso cliente precisa criar uma API, um token de API que dê permissão às APIs de tributação para que assim a Imendes consiga de maneira segura poder fazer essas alterações, poder enviar esses dados, trocar essas informações com o nosso RP. Então hoje são muitos parceiros diferentes que atuam em diferentes áreas e que complementam o que a Bluesoft se propõe a fazer. Então a gente gosta muito de ter tomado essa decisão, a gente valoriza muito os nossos parceiros e clientes diferentes querem ter níveis de sofisticação diferentes em diferentes assuntos. Então nem todo parceiro nosso vai ser usado por todos os clientes, às vezes por uma pequena parte deles, mas vai fazer total diferença para aqueles clientes que querem ter um nível de sofisticação maior em determinadas áreas do seu negócio. Muito bom. Pessoal, talvez vocês, ouvindo desta forma, vocês não tenham dimensão o que é você ter um RP com esta camada segura e sofisticada de integrações. É assim, contando uma história aqui para vocês, no final do ano passado, nós estávamos em uma reunião do nosso conselho, e aí, sabe quando você fala algo sem querer e depois você percebe, nossa, isso é muito profundo e isso precisa estar no posicionamento da Imendes. E sem querer eu disse assim na reunião, a Imendes tem um posicionamento porque ela tem produtos integrados e integráveis. Nunca tinha escutado isso, eu falei. Quando eu falei, a reunião teve um silêncio na reunião. E aí tinha um conselheiro que estava online e aí interrompeu e falou assim, quem falou isso? Gente, ó, isso aí é algo muito profundo. Aí ele começou a trazer conceitos que até então
eu não conhecia. E, de fato, de lá para cá, nós começamos a explorar no nosso posicionamento o fato de termos produtos integrados entre si, é fundamental, mas muitas empresas de tecnologia até chegam nesse nível. Essa integração multa internamente. Mas quando nós falamos de ser um produto facilmente integrável, aí a régua começa a baixar bastante. Então, hoje a Imendes, também há alguns anos atrás, eu não me lembro agora ao certo período, mas nós tínhamos só o web service e nós descobrimos essa tecnologia pouco utilizada no Brasil ainda e começamos a entrar nesse mundo de APIs. E hoje nós temos mais de 30 e sem isso eu vou te falar, a Imendes não teria chegado 1/5 do que ela chegou em termos de carteira, né, de escalabilidade, porque hoje uma API muito bem documentada e segura realmente traz aí atributos para qualquer empresa de sistema. Muito bom mesmo. André, para encerrar, vamos falar um pouco de futuro, né? Nós estamos num momento de planejamento estratégico, olhando para o nosso horizonte. Fala um pouco sobre o futuro, para onde que vocês estão olhando, como que você vê a BlueSoft daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. O que você poderia nos trazer de perspectivas futuras? A gente tem essa missão, né, de trazer tecnologia de ponta sempre para os nossos clientes. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma série de experimentos na BlueSoft, né? Aquilo que a gente lança é uma parte pequena daquilo que a gente experimenta. Então, essa cultura de inovação, de testar ideias, né? Experimentar com alguns clientes, e aí aquilo que dá certo a gente leva em frente, aquilo que não dá certo a gente tira aprendizado. Então a gente está fazendo muito disso nesse momento, a gente tem muitas hipóteses sendo testadas, mas o que eu posso dizer que já é uma certeza é que cada vez mais a inteligência artificial vai fazer parte do dia a dia dos usuários. A gente enxerga de verdade cada colaborador do supermercado que acessa o sistema tendo um agente para trabalhar ombro a ombro com ele, para fazer realmente as coisas acontecerem. Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala de pricing, por exemplo, você tem uma série de relatórios que são analisados para entender quais são as margens, né? Levar em consideração as verbas comerciais e tudo aquilo que lida com formação de preço. E você tem pessoas super inteligentes, capacitadas, trabalhando no varejo, tomando decisões de precificação, tomando decisões de ofertas e tudo mais. Hoje já é possível, em qualquer relatório da BlueSoft, você chamar a inteligência artificial, pedir para ela analisar os dados para você e te dar insights e recomendações. Agora a gente vai para um novo nível em que você vai ter os agentes fazendo essa análise para você de forma proativa e dizendo, olha, presta atenção nisso aqui. A minha recomendação é essa, criar essas ofertas, alterar esses preços, por essas razões aqui. Posso fazer? E aí você diz, pode fazer. Ou então você diz, a minha estratégia é diferente. Eu vejo assim, assim, assado. Então ele entende a sua estratégia e a próxima recomendação que ele faz, ele começa a levar em consideração o seu estilo, a sua estratégia. Mas então quer dizer, você começa a gastar menos tempo para chegar no mesmo resultado que você já tem hoje, só que hoje você tem muito mais trabalho. Quiçá o resultado vai ser ainda melhor, porque você vai errar menos, você vai conseguir olhar para mais detalhes, para mais informações. Esses agentes autônomos vão funcionar não só no pricing, mas em todos os lugares, né? Faz uma análise de DRE hoje, por exemplo, de forma analítica, com um bom profissional, é incrível quem já faz. Tira uma série de insights, compara despesas entre lojas e tudo mais. Hoje dá para fazer isso com AI. Não só comparar entre as suas lojas, mas comparar também com dados externos de empresas de capital aberto, para você ver onde você pode melhorar, comparando, por exemplo, a sua empresa com o Grupo Mateus, com o GPA, que divulga resultados, e qualquer outra empresa de qualquer lugar do mundo. Então a gente vê cada vez mais esse tipo de coisa sendo feita de forma proativa, automática, para gerar valor, para reduzir o tempo e o esforço que cada um dos profissionais no varejo
leva para realizar as suas atividades. E com isso, a barra sobe. E aí você que trabalha no varejo pode estar se sentindo ameaçado pela IA. Será que ela vai tirar meu emprego? E a verdade é que se você começar a estudar, se preparar e já começar a se tornar mais produtivo e eficiente agora, você vai ser um profissional mais importante e muito mais valorizado na sua empresa, porque você vai gerar mais resultado. Então, não veja a inteligência artificial como uma ameaça para você. Veja como uma grande oportunidade, abrace, aprenda. E você, empresário, não use IA de qualquer maneira, não use qualquer ferramenta, não deixe as pessoas escolherem o que vão ou não fazer. Seja protagonista, procure ferramentas sérias, profissionais, corporativas, seguras, que respeitem a privacidade das suas informações e treine a sua equipe para utilizar de maneira responsável. Então, no futuro, a gente enxerga um mundo em que a IA traz muito mais produtividade para cada um dos profissionais do varejo. Muito bom, muito bom. Parabéns, André. E para nós é uma honra muito grande, sabe? Até ter a amizade, a parceria. Eu realmente admiro você há muitos anos aí. E o André, assim, ele é unânime. Você não acha ninguém que fale mal do André. E é impressionante mesmo. Então, assim, uma pessoa muito benquista. E para a Imendes poder ter essa proximidade, poder aprender com vocês é sempre muito bom. Nós fizemos um exercício com a AI para ela poder tentar ilustrar a parceria da Bluesoft com a Imendes. E ela contou uma historinha que eu quero rapidamente passar para vocês aqui. A reforma tributária é como dirigir em uma estrada em obras, onde as placas antigas ainda estão lá, mas as novas já começam a aparecer. A Bluesoft fornece o veículo robusto e moderno. A Imendes entrega o GPS atualizado em tempo real para não errar o caminho. A AI é o copiloto que ajuda a prever riscos e otimiza a rota. Juntos, levam o varejo ao destino com segurança, eficiência e economia. Olha só. Quem disse que a IA não tem criatividade? Sensacional. Sensacional, adorei. Né? E representa a realidade de fato. Muito legal, Isaac. Representa, porque assim, é interessante nós buscarmos trazer algo assim, bem com calor de AI para as pessoas entenderem o nosso momento. Né? Muito legal. A gente tem falado assim, André, a verdadeira reforma quem faz somos nós. Né? O governo está trazendo um protagonismo muito grande para o ERP, né? E está vindo aí muitas demandas e eu fico muito feliz em saber que vocês estão preparados. O dia 5 de janeiro, dentro da Imendes, nós elegemos como o dia do caos tributário no Brasil, né? Mas os clientes Bluesoft já estão preparados e, como eu mencionei agora há pouco, você ainda tem a opção de colocar o GPS lá neste grande veículo e você vai estar ainda mais seguro e ainda mais eficiente. Excelente, Isaac. Muito bom. Sou eu que agradeço aqui pela oportunidade, agradeço pela parceria também aí de longa data, né? Tantos clientes que a gente atende juntos, vocês têm feito um trabalho muito legal. Então, obrigado pela parceria, obrigado pela oportunidade também de estar aqui conversando com vocês. Convido todo mundo que está assistindo a assinar o Blue Times. A gente tem um boletim de notícias, Isaac, que a gente fala toda semana das principais novidades para o varejo, quem abriu loja, quem fechou loja, executivo que saiu de uma empresa foi para outra, o que tem de novidade, o que tem de tendência. É 100% gratuito, então pode entrar lá em bluetimes.bluesoft.com.br, deixar o seu e-mail para receber toda sexta-feira. Você vai ser agraciado aí com um resumão de tudo que é importante. Você está antenado, está ligado? Quero convidar todo mundo também a acompanhar a gente nas redes sociais. A gente posta muita coisa no LinkedIn, no Instagram. Eu, pessoalmente, também sou top voice lá no LinkedIn. Tenho falado muito sobre IA. Então, se você gosta desse tema, te convido a me seguir por lá. E se você quer ler um pouco sobre esse assunto, publiquei um livro recente sobre produtividade
na era da inteligência artificial, chama o Expoente Produtivo. Eu sou fascinado por esse assunto de produtividade há muitos anos. No YouTube tem palestra minha de 20 anos atrás ali, falando de produtividade. Então eu procurei compilar tudo isso com uma roupagem já pensando nesse momento que a gente está vivendo. Então fica o convite aí para você quiser aprender um pouco mais. E de novo agradecer aqui pela incrível oportunidade da gente estar junto aqui falando desses temas tão importantes, né? Varejo, tecnologia, reforma tributária, que todo mundo tem que estar super antenado aí para ter um 2026 incrível no ano que vem. Muito bom, André. Esperamos recebê-lo aqui mais vezes e você, eu quero desafiá-lo também a se inscrever no nosso canal, compartilha esse vídeo se fez sentido para você e que você possa nos acompanhar também, porque em cada momento, em cada passo da reforma tributária, a Imendes estará trazendo conteúdo sempre com essa tônica. Aqui nós descomplicamos e aplicamos. Até o próximo, um abraço. Até mais, muito obrigado. Somos nós.